Graça e paz, família. Fica cada dia mais claro e mais nítido nas mensagens de Jesus que está chegando o dia da sua morte. Também sabemos que ressuscitará e voltará para o Pai. No entanto, nós chegamos no capítulo 14 e começamos o capítulo com um versículo bem interessante. Jesus dizendo aos seus discípulos: "Não se turbe o vosso coração." Imagina os discípulos sabendo que Jesus voltaria para o Pai, e eles certamente sentiriam a falta do seu grande amigo. Sentiriam a falta, sim, daquele que é o seu Senhor, mas porém daquele que estava sempre ao seu lado, ajudando eles nos momentos difíceis, sempre com uma palavra amiga, com um ombro amigo. Sabemos que a palavra do Senhor diz que o próprio João reclinava a cabeça nos ombros de Jesus. Então Jesus deixa bem claro no capítulo 14 que ele iria para o Pai, mas também que ele voltaria. Ele voltaria e se revelaria àqueles que o amam. E Jesus deixa bem claro que aqueles que o amam são aqueles que obedecem aos seus mandamentos. A esses Jesus voltará e, como ele disse logo no começo do capítulo, ele vai para o Pai, sim, mas ele vai preparar morada. Há muitas moradas preparadas no céu. Essas moradas são preparadas para aqueles a quem Jesus, quando voltar, se revelará e também levará essas pessoas para morar com ele nessas moradas celestiais. No entanto, há uma ênfase muito importante que temos que entender nesse capítulo. Como eu disse, imagine os discípulos sabendo que não teriam mais Jesus junto de si. Mas o próprio Jesus deixa uma mensagem maravilhosa para os seus discípulos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei o Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Precisamos entender algo muito importante aqui. Quando Jesus cita a palavra outro, no grego, essa palavra é homo, ou seja, é outro, mas da mesma espécie, com as mesmas virtudes, com as mesmas características. Como eu disse, um amigo, alguém que sempre estava ali para cuidar, motivar, incentivar, um ombro amigo, com palavras que poderiam dar ânimo e, se necessário, também corrigir, exatamente como um pai. Afinal, Jesus disse que não deixaria eles órfãos, ou seja, eles teriam alguém como Jesus e como Pai, porque o próprio Jesus disse aos discípulos: se vocês me conheceriam, vocês conheceriam o Pai, porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é o próprio Deus presente entre nós. No entanto, Jesus disse aos discípulos que enviaria outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos que o Espírito Santo estava entre eles, mas que quando Jesus fosse para o Pai e rogasse ao Pai que enviasse o Consolador, o Espírito Santo viria e passaria a viver dentro deles. Essa presença tão gloriosa que eles tinham na pessoa de Jesus, a partir do momento em que o Espírito Santo fosse derramado, agora ela seria internalizada. Deus habitando em nós. Deus dentro de nós, nos ajudando, sendo a nossa força, nos guiando, nos instruindo em toda a verdade, como Jesus disse que o Espírito Santo faria, e dando a todos nós, todos os seus discípulos, aqueles que segundo Jesus, aqueles que o amam, seguem os seus mandamentos, Ele daria o privilégio de termos o Espírito Santo dentro de nós. Esse Espírito Santo que é o Consolador, que é aquele que nos conforta, aquele que nos motiva, aquele que nos guia. Ele é a presença do próprio Deus dentro de nós. Que nós possamos fazer uma avaliação em nós mesmos para tentarmos identificar se temos amado o Senhor da maneira como o Senhor espera, se temos nos dedicado ao Senhor e temos nos esforçado ou nos empenhado da maneira que realmente podemos e precisamos para andar segundo os mandamentos do Senhor, porque isso é evidência, e quero deixar bem claro aqui, isso não é um modo para podermos alcançar algo, mas é evidência de que amamos a Jesus. E assim teremos o privilégio de termos o Espírito Santo em nós. E Jesus disse que nós teríamos o Espírito Santo sim aqui conosco, mas que um dia ele voltará para nos buscar. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o selo, é aquilo que garante que o Senhor vai nos levar para estar com Ele na eternidade um dia. Nós precisamos eternamente buscar continuamente essa presença maravilhosa do Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é a garantia de que um dia
nós estaremos com o Senhor na eternidade, que estaremos nessas moradas eternas que estão sendo preparadas por nós, por nosso Senhor Jesus. Que arda no meu e no seu coração todos os dias o desejo de estar um dia com Ele, nessas moradas. Vamos orar por isso em nome de Jesus. Pai querido, Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que nos prometeu que teríamos não apenas entre nós, mas dentro de nós o Teu Santo Espírito, aquele que nos instruiria, que nos guiaria em toda a verdade, aquele que estaria conosco, assim como Jesus estava com os discípulos, sempre dando a eles instruções, provendo todas as coisas, sendo a fortaleza, sendo o conforto, sendo aquele ombro amigo, aquele que tem sempre uma palavra para nos encorajar, para nos motivar e também, se necessário, nos disciplinar e nos corrigir. E nós clamamos ao Senhor, Pai, para que esse Espírito Santo Ele esteja sobre a vida de cada um que ouviu essa mensagem, que ora comigo nesse momento, para que Ele esteja continuamente em nós e que nós possamos, ó Pai, ter o privilégio de nos submetermos a Ti por amor e não entristecermos o Espírito Santo, conforme a Tua palavra diz que alguns assim farão, e não extinguirmos Ele da nossa vida, e que Ele possa estar sempre presente, continuamente em nós, sendo a presença do Senhor em nossas vidas. Ele que é o selo, Ele que é a garantia de que um dia estaremos nessas moradas e que o nosso coração não possa, Pai, estar perturbado. Ele possa estar sempre alegre, cheio da alegria, cheio da paz que Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Que essa paz esteja conosco, essa paz gerada pela convicção que o Teu Espírito Santo coloca em nós, de que um dia certamente estaremos com o Senhor na eternidade. Deus os abençoe. Se você foi abençoado por essa mensagem, e que eu desejo que tenha sido, e que o desejo de estar nessas moradas eternas que o Senhor Jesus foi preparar, e que o desejo de estar cheio do Espírito Santo a cada dia arda no seu coração, que você compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam desfrutar dessa mesma esperança e desse mesmo sentimento em nome de Jesus.